Quando você se torna acessível, isso é o que realmente acontece. Você já parou para pensar no preço de ser acessível demais? No quanto você tem se doado, se disponibilizado, se moldado para caber nas vidas dos outros? E o que recebe em troca? Silêncio, indiferença, ou talvez, depois a gente se fala. Talvez você já tenha notado que, quanto mais acessível você se torna, menos valor as pessoas parecem te dar. E isso não é coincidência. Hoje, nós vamos explorar as consequências reais e invisíveis de se tornar acessível demais. E por que, às vezes, se afastar não é egoísmo. É autocuidado. O mito da disponibilidade total. Desde cedo, nos ensinam que estar sempre disponível é uma virtude. Nos dizem que pessoas boas são aquelas que dizem sim com facilidade. Que ajudar os outros é o caminho certo. Que ser solícito, atencioso e presente para todos é sinônimo de caráter. Mas ninguém nos ensina os limites dessa bondade. Ninguém nos alerta que existe uma fronteira sutil e perigosa entre ser generoso e se perder de si mesmo. Ninguém nos ensina a diferenciar bondade de submissão, nem a perceber quando a empatia vira autoabandono, nem a diferença entre compaixão e autoanulação, porque há uma linha invisível entre cuidar dos outros e deixar de se cuidar. E, muitas vezes, cruzamos essa linha sem perceber. Estar disponível o tempo todo é o caminho mais rápido para a exaustão. É uma armadilha emocional. Um ciclo silencioso de expectativas alheias que vai nos consumindo aos poucos. No início, parece amor. Depois, vira cobrança. E no fim, se transforma em vazio. Você responde rápido. Você se adapta ao humor dos outros. Você escuta mais do que fala. Você cancela planos. Abre mão do que queria fazer. Coloca os sentimentos dos outros acima dos seus. E aos poucos, vai sumindo. Vai desaparecendo de si mesmo. Vai se tornando uma sombra das suas vontades. Uma presença ausente dentro do próprio corpo. Mas você continua dizendo que está tudo bem. Porque aprendeu que ser útil é mais importante do que ser inteiro. Porque acredita que ser amado depende de estar sempre disponível. Porque tem medo de decepcionar. Medo de parecer egoísta. Medo de ser rejeitado. Só que não é egoísmo se proteger. Não é egoísmo dizer não quando algo fere sua paz. Não é frieza colocar limites. É amor próprio. É maturidade emocional. É saber que você também importa. Você não precisa estar em todos os lugares. Não precisa salvar ninguém. Não precisa carregar fardos que não são seus. Porque a verdadeira bondade nasce do equilíbrio, não da renúncia total. E a verdadeira compaixão começa quando você aprende a se incluir no cuidado. Não se perca tentando ser tudo para todos. Você merece ser alguém para si mesmo. Quando você dá tudo, esperam sempre mais. O paradoxo é cruel. Quanto mais você dá, mais as pessoas esperam que você dê. No começo, parece simples. Você oferece ajuda porque se importa. Cede um pouco do seu tempo aqui, uma atenção ali, um favor acolá. E, de repente, isso vira rotina. Uma expectativa. Um papel que te atribuíram sem perguntar se você queria. Você se torna aquele que sempre diz sim. O ponto de apoio. O ombro amigo. O alicerce. Mas ninguém percebe que, aos poucos, você está deixando pedaços de si em cada entrega. Primeiro é o tempo. Depois, sua paciência. Sua energia começa a oscilar. Você já não dorme direito, não respira fundo com tanta frequência. O silêncio que antes te acalmava agora te assusta, porque é nele que seus pensamentos gritam. E aí vem o que mais dói: ninguém percebe. Ninguém pergunta se você está bem de verdade. Porque, para os outros, você é forte. Você aguenta. Você é o que nunca desaba. Você dá conta. Mas não dá. E ninguém vê. Lá dentro, você está implodindo em silêncio. Os sorrisos são cada vez mais forçados. As palavras, automáticas. Você está presente no corpo, mas distante na alma. Está cansado de ser o suporte emocional de todos, enquanto ninguém percebe o colapso silencioso que acontece dentro de você. Você tenta pedir ajuda, mas as palavras não saem. Talvez por medo de decepcionar. Talvez porque você já tentou, e te ignoraram. Ou talvez porque, no fundo, você se acostumou a acreditar que o seu valor está ligado a quanto consegue aguentar calado. Mas chega uma hora
que não dá mais. Você se sente um quebra-cabeça desmontado, fragmentado entre as necessidades dos outros e o vazio que cresce dentro de você. Não é drama. É exaustão. É o grito mudo de alguém que só queria que alguém o visse de verdade. Não como o forte, mas como alguém que também precisa de colo, de compreensão, de silêncio respeitado, de presença verdadeira. Então, se você se vê nesse espelho, uma verdade precisa ser dita. Você não é egoísta por se priorizar. Você não é ruim por dizer não. Você não é fraco por precisar de descanso. Cuidar de si não é abandono dos outros. É sobrevivência. É o primeiro passo para voltar a respirar com leveza, para reconstruir os pedaços que você foi deixando pelo caminho. Porque só quem já se perdeu por completo sabe o valor de se reencontrar, inteiro, em paz. E, desta vez, por você. Quando você é fácil de alcançar, vira paisagem. O ser humano valoriza aquilo que é escasso. É da natureza humana. Desde os tempos mais antigos, aquilo que era raro, o fogo, a caça, a água limpa, era mais precioso. Hoje, não é diferente. Só mudamos os nomes das coisas. Agora, o que é raro é presença verdadeira. Atenção genuína. Alguém que fique sem exigir. Alguém que escute sem interromper. Mas até isso, quando se torna constante demais, se torna invisível. Quando você está sempre ali, sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre cedendo, sempre pronto, você começa a desaparecer aos olhos dos outros. Você vira a rotina. E a rotina, embora confortável, é silenciosamente desprezada. As pessoas se acostumam com você como se acostumam com o som do ventilador à noite. No início, notam. Depois, é como se você nem fizesse mais barulho. Você se torna previsível. E o previsível não provoca impacto. O previsível não mexe com o coração de ninguém. O previsível é ignorado. Você vira parte do cenário. Como o móvel da sala, que está ali todo dia, mas ninguém nota mais. Como o ar que se respira sem pensar. Essencial, mas negligenciado. Presente, mas não valorizado. As pessoas só percebem sua ausência quando você para de estar ali. Quando, pela primeira vez, você diz não. Quando você deixa uma mensagem sem resposta. Quando você escolhe a sua companhia em vez de implorar pela de alguém. Quando você some, e o silêncio pesa. Quando o espaço que você ocupava se transforma em vazio, e o vazio incomoda. É só nesse momento que elas acordam. Que olham ao redor e pensam, falta alguma coisa. Mas já não é mais tão simples preencher esse espaço. Porque agora, você aprendeu o valor da sua própria presença. Agora, você entende que estar sempre disponível não é sinônimo de ser amado. É, muitas vezes, o caminho mais rápido para ser esquecido. Então, pare de se dobrar para caber em espaços que não te notam. Retire-se com dignidade. Não para se vingar, mas para se preservar. Porque quando você para de agradar, o mundo revela a verdade. Quem te procurava só por conveniência desaparece. E quem realmente sente sua falta, vem atrás. A escassez ensina. A ausência educa. E o silêncio responde. A ilusão de que você precisa ser querido por todos. Você já se perguntou por que quer tanto agradar? Por que sente esse peso no peito quando decepciona alguém? Por que é tão difícil dizer não? Por que você se sente culpado quando escolhe a si mesmo? Muitos de nós fomos condicionados, desde cedo, a acreditar que nossa sobrevivência emocional depende da aprovação dos outros. Que ser amado é algo que precisa ser conquistado, não algo que já merecemos simplesmente por existir. Aprendemos que, se todos gostarem da gente, estaremos seguros. Seguros contra a solidão, contra a exclusão, contra o abandono. Mas há uma ilusão perigosa nesse pensamento. A de que ser aceito por todos é mais importante do que ser verdadeiro consigo mesmo. Aprendemos também, de forma silenciosa, que ser rejeitado é sinônimo de fracasso. Como se não agradar fosse um erro. Como se o desconforto alheio com nossa verdade fosse culpa nossa. E mais, fomos levados a crer que ser querido é o ápice do amor. Mas aqui está algo que raramente nos dizem. Há uma diferença brutal entre ser querido e ser respeitado. Ser querido pode significar que você é agradável, que você é gentil, que você diz o que esperam ouvir. Mas o respeito,
O respeito nasce da integridade, da coerência entre o que você pensa, sente e faz, do limite bem colocado, mesmo que incomode, do não dito com firmeza, mesmo que frustre expectativas. Ser acessível não é o mesmo que ser amado. Acessibilidade constante, na verdade, muitas vezes só garante uma coisa: conveniência. Você se torna útil, disponível, previsível, mas não necessariamente amado. Você está ali porque é fácil, porque não impõe obstáculos, porque não cria desconforto, porque é mais simples contar com você do que respeitar seus limites. E isso, aos poucos, vai corroendo sua identidade. Você começa a existir através do olhar dos outros. E quanto mais se molda para caber no desejo alheio, mais se afasta de si. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Você não precisa ser querido por todos, nem aceito em todos os lugares, nem lembrado como o mais legal, o mais prestativo, o mais disponível. Você precisa ser verdadeiro, mesmo que isso custe algumas portas fechadas, mesmo que algumas pessoas se afastem, mesmo que não agrade. Porque, no fim, o respeito que vem dos outros começa no respeito que você tem por si mesmo. E isso não tem preço. O que realmente acontece? O vazio interior. Chega um momento em que você sente um buraco dentro do peito. Não é dor física, mas dói. É uma ausência difícil de explicar, como se algo essencial tivesse sido levado embora, ou talvez esquecido no caminho. Você olha ao redor, procura com os olhos, com o coração, mas ninguém está ali. Ninguém está por perto da forma como você sempre esteve por eles. Você esteve presente nos momentos mais difíceis. Você atendeu ligações na madrugada, ouviu desabafos, cedeu seu tempo, sua energia, seus pedaços. E agora? Agora parece que todo mundo tem algo mais importante para fazer. Parece que, de repente, você se tornou plano B, C ou nenhum plano. E isso dói mais do que você gostaria de admitir. Então, num silêncio profundo, você se pergunta: será que meu valor depende da minha utilidade para os outros? Será que eu só sou visto quando sou conveniente? Será que só lembram de mim quando precisam de algo? Essa pergunta te rasga por dentro. Não porque você não saiba a resposta, mas porque parte de você já suspeitava disso há muito tempo. Você só não queria encarar. E nesse instante de verdade silenciosa, você percebe algo ainda mais cruel. Você não se reconhece mais. Você se perdeu tentando agradar, tentando ser aceito, tentando merecer migalhas de atenção, tentando ser útil para não ser descartado, tentando preencher o vazio dos outros enquanto o seu crescia em silêncio. Você se deu tanto, por tanto tempo, que esqueceu como era ser inteiro, que esqueceu quem você era antes de tentar ser tudo para todos. Você se tornou uma colcha remendada de expectativas alheias, uma presença moldada pela ausência de si. Mas talvez esse buraco no peito seja um chamado. Não para correr atrás de quem não fica, mas para voltar. Voltar para dentro. Voltar para você. Talvez seja a hora de reconstruir o que foi quebrado com abandono. De reunir os cacos que você deixou pelos caminhos dos outros. De aprender a se bastar. De se olhar no espelho com mais carinho, menos pressa, mais verdade. Porque o amor próprio começa quando você para de implorar por migalhas e começa a lembrar do banquete que você merece. Não pelo que oferece, mas por quem é. E se for para ser plano de alguém, que seja o plano principal da sua própria vida. Quando você começa a dizer não é libertador, mas também é profundamente assustador. Porque o não carrega o peso da ruptura, do medo de decepcionar, do receio de ser rejeitado. Dizer não é se colocar em primeiro lugar depois de anos dizendo sim para manter a paz, agradar os outros ou ser aceito. Mas quando você começa a impor limites, quando finalmente traça a linha entre o que é seu e o que é do outro, algo inevitável acontece. Algumas pessoas se afastam. Algumas se ofendem. Algumas te acusam de ser egoísta, ingrato ou até frio. E aí vem a dúvida: será que estou errado? Será que mudei demais? Mas não se engane. Essas reações dizem mais sobre elas do que sobre você. Porque quem te amava só enquanto você dizia sim para tudo, na verdade, não te amava. Amava o acesso irrestrito à sua energia, ao seu tempo, à sua boa vontade. Amava a sua disposição de carregar o peso que não era seu. Quem se incomoda com seus limites é exatamente quem mais se beneficiava da sua ausência de limites. É quem te usava sem perceber, ou percebendo muito bem.
É quem confundia generosidade com obrigação. Mas o limite não é o fim do amor. O limite é o começo do respeito. Quem te ama de verdade, aprende a respeitar seu espaço, suas necessidades e até seus silêncios. Porque amar alguém não é invadir, é acolher. E acolher também é saber a hora de recuar. Dizer não é um ato de coragem. É o início da sua liberdade emocional. É o momento em que você para de tentar ser tudo para todos e começa a ser inteiro para si mesmo. E sim, algumas pessoas vão sair da sua vida. Mas acredite, essas são exatamente as que nunca deveriam ter tido tanto espaço nela. A reação das pessoas à sua mudança. Prepare-se, quando você parar de ser tão acessível, o mundo vai reagir. E não vai ser de maneira silenciosa. Alguns vão se incomodar. Vão aparecer com cobranças disfarçadas de preocupação. Ué, sumiu. Tá diferente, hein? Tá metido agora. Mas, no fundo, não é saudade. É incômodo. É o ego deles estranhando não ter mais acesso livre ao que antes era garantido. Porque, até ontem, você estava sempre disponível. Sempre pronto, sempre presente, sempre dizendo sim, mesmo quando o coração gritava não. Você cedia, você entendia, você se doava. Mas chega um momento em que você entende que estar sempre disponível é o caminho mais rápido para o esgotamento, para o esquecimento de si mesmo, para o desrespeito. Então você muda. Passa a escolher melhor com quem gasta tempo, energia e presença. Passa a priorizar o que alimenta sua alma, e não o que drena suas forças. E aí, prepare-se, porque alguns simplesmente vão desaparecer. Não porque você mudou demais, mas porque você deixou de ser útil para os interesses deles. Porque agora não dá mais para sugar a sua atenção, o seu cuidado, o seu esforço gratuito. Você virou um espelho, e espelhos assustam quem não quer se enxergar. Mas os verdadeiros, esses vão permanecer. Eles vão perceber que você não está se afastando, está se protegendo. Não está sendo frio, está se respeitando. E, acima de tudo, está crescendo. Os verdadeiros vão te admirar pela coragem de se escolher. Vão torcer por você em silêncio, mesmo quando estiver longe. E quando te encontrarem de novo, não vão cobrar presença constante. Vão celebrar o reencontro, mesmo que raro. Porque quem é de verdade, entende. Quem é maduro, respeita. Quem é luz, caminha com você, mesmo que em silêncio, mesmo que à distância. Então, sim, prepare-se. Quando você parar de ser tão acessível, o mundo vai te testar. Mas também vai te revelar. Vai mostrar quem estava com você, e quem só estava por conveniência. E essa revelação, por mais dolorosa que pareça no início, vai ser uma bênção disfarçada. Vai abrir espaço para conexões mais reais, para relações mais leves, para uma vida mais sua. Você não nasceu para ser energia de reserva no celular dos outros. Você nasceu para brilhar com força própria. E quem for de verdade, vai entender. Você começa a se encontrar de novo. Quando você se torna menos acessível, algo mágico acontece. Você se reencontra. No começo, pode parecer estranho. Há um silêncio novo na sua vida, e o vazio que antes era preenchido por notificações, mensagens e compromissos começa a ecoar. Mas, aos poucos, você percebe que esse silêncio não é ausência. É presença. É o início do seu reencontro com você mesmo. Você redescobre prazeres esquecidos. A simplicidade de uma manhã sem pressa. O prazer de um livro lido por vontade, não por obrigação. O café que esfria enquanto você observa o mundo lá fora e, pela primeira vez em muito tempo, sente que está dentro de si. Você volta a ter tempo. Tempo para pensar, para respirar, para existir, sem precisar justificar sua ausência ou explicar sua solidão. É nesse espaço sagrado do não fazer que você entende. Estar ocupado o tempo todo não é sinal de importância, mas de desconexão. Você redescobre o silêncio. E percebe que ele fala. Fala sobre suas reais vontades. Fala sobre tudo que você estava ignorando em nome de agradar os outros. Fala sobre cansaço, sobre limites e sobre a urgência de voltar a ser inteiro. Você começa a perceber quem realmente importa. Quem te procura mesmo quando você não tem nada a oferecer, além da sua companhia. Quem respeita seu tempo. Quem entende seu silêncio sem cobrar explicações. Algumas pessoas se afastam. E tudo bem. Elas estavam conectadas à sua presença,
não à sua essência. Outras permanecem, mais poucas, mais reais. E é aí que mora o valor, na qualidade, não na quantidade. Você volta a respirar com mais leveza, sem precisar correr atrás de validação, sem precisar provar nada. Você começa a viver em paz com suas escolhas. E entende que ser seletivo não é arrogância, é autocuidado. Você descobre a autonomia, a liberdade de dizer não, a força de escolher o que te nutre e se afastar do que te desgasta. E assim, aos poucos, você volta. Volta para o centro de si. Volta a ser dono do seu tempo, da sua energia e da sua paz. Porque quando você se torna menos acessível para o mundo, você se torna mais acessível para o que realmente importa: você. Você não é egoísta. Você está se curando. Nunca confunda amor próprio com egoísmo. Cuidar de si não é virar as costas para o mundo, é aprender a não se abandonar no processo de amar os outros. É entender que o verdadeiro amor começa dentro, e só transborda para fora quando é inteiro. Quem se respeita, respeita. Quem se acolhe, sabe acolher. Nunca confunda presença com obrigação. Estar junto por afeto é bênção. Estar junto por peso é prisão. Relações verdadeiras não se sustentam em cobranças veladas ou sacrifícios silenciosos, mas em escolhas livres. Ninguém deve estar ao seu lado por dever, mas por vontade, por sintonia, por verdade. Ser seletivo não é arrogância. É maturidade emocional. É saber que nem toda companhia soma, nem toda palavra cura, nem toda presença calma. Ser seletivo é reconhecer o valor da sua energia, do seu tempo, do seu coração. É entender que qualidade vale mais do que quantidade, inclusive quando se trata de afetos. Você não foi feito para ser tudo para todos. Nem para carregar o mundo nas costas, nem para se moldar às expectativas alheias. Você é um ser único. E sua missão não é agradar, mas se realizar, com leveza, com propósito, com verdade. Ser inteiro incomoda quem vive pela metade. Mas ser inteiro é o único caminho para viver com plenitude. E, sobretudo, você não nasceu para viver de migalhas emocionais. De amores rasos, de atenções escassas, de presenças que somem quando você mais precisa. Você merece profundidade, presença real, vínculos que sustentem, não que drenem. Relacionamentos que edificam, não que corroem. Você é digno de relações recíprocas. De trocas que aquecem, de olhares que enxergam de verdade, de abraços que dizem estou aqui sem precisar de palavras. Você merece respeito, não como favor, mas como merece escuta, espaço, empatia. E principalmente, merece não precisar implorar por aquilo que deveria ser natural em qualquer relação humana. Uma nova forma de existir. Agora você entende algo que talvez antes passava despercebido. Estar disponível e acessível o tempo todo, em todas as situações, para todas as pessoas, era uma forma de tentar se proteger da dor da rejeição. Era um esforço silencioso e constante para garantir um pouco de amor, um pouco de aprovação, uma confirmação de que você era suficiente, que você importava. Mas essa disponibilidade sem limites, essa entrega constante, nem sempre foi um ato de liberdade. Muitas vezes, foi um mecanismo de defesa, uma tentativa de preencher um vazio que ninguém podia realmente preencher por você. E, no fundo, você sabia que esse sacrifício não trazia paz, só desgaste. Então, aos poucos, uma nova compreensão surge, e com ela, uma verdade libertadora. O amor verdadeiro não funciona assim. O amor que realmente vale a pena, o amor que cura, não exige que você sacrifique sua essência, seu tempo, sua energia a cada momento. Ele não pede que você se esgote tentando agradar, nem que você se molde para caber no que o outro quer. O amor verdadeiro flui naturalmente. Ele respeita seus limites, entende seus momentos de silêncio, acolhe suas imperfeições e não tenta se aproveitar da sua bondade. Ele valoriza a sua presença sem exigir que você desapareça em prol dele. Quando você começa a enxergar isso, a sua forma de viver muda. Você se torna mais consciente das suas escolhas, do que realmente importa para você, do que alimenta sua alma e do que simplesmente drena suas forças. Você aprende a estar presente consigo mesmo, a cuidar do seu próprio coração com a mesma dedicação que dedicava aos outros. Essa nova versão de você não é menos amorosa, pelo contrário, é mais inteira. Porque agora, seu amor começa de dentro para fora. Você é mais forte porque aprendeu a dizer não quando precisa, mais serena porque aceita que nem tudo depende de você, mais verdadeira porque parou de tentar ser quem não é. Essa transformação não é um fim, mas um começo. Um recomeço onde você pode, finalmente, construir relações que respeitam seu valor,
que se alimentam da reciprocidade e que celebram a pessoa incrível que você é, sem exigir que você abdique de si mesmo. E essa liberdade, essa autenticidade, é o que traz paz. Quando você se torna menos acessível, você se torna mais autêntico. Você seleciona com mais carinho onde colocar sua energia. Você deixa de tentar caber nos outros e começa a expandir para dentro de si. A verdade é que nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Nem todos merecem ouvir seus silêncios. Nem todos merecem sua presença. E tudo bem. Porque quando você entende isso, o mundo finalmente revela quem realmente importa.